Beleza, está gravando e vamos começar então a nossa aulinha de hoje. Lembrando que amanhã, tá? Sexta-feira, nós temos mais duas aulas também, tá? E a aula de amanhã, eu não sei se faz diferença para vocês se a gente começar um pouquinho mais cedo amanhã. O que vocês acham? Poderia ser às 16 horas? Será que todo mundo tem disponibilidade para a gente começar às 16 horas ao invés das 17? Porque amanhã, sexta-feira, eu tenho aula à noite na ETEC de Hortolândia. E aí, então, na ETEC de Hortolândia, aí eu entro às 19 horas. Se a gente parar aqui às 18h40, fica meio apertadinho para mim correr lá para a ETEC. É uns 12 quilômetros daqui da minha casa. Tá bom? Então, alguém já falou aí, mas eu não estou ouvindo, tá? Quando eu estou falando, fica baixo o som de vocês, então eu não escuto. Por favor, repitam aí quem se manifestou. Não sei o resto da galera, mas pra mim tá tranquilo. Legal, Heloísa disse que está tranquila. Arthur? Pra mim também tá de boa. Beleza, então, olha, por gentileza, conversem aí com os outros e amanhã vocês mandam para mim uma mensagem no chat aí do Teams, antes, né, claro, do horário da aula. Se puder ser às 16 horas, se todo mundo estiver de acordo, então a gente faz às 16. Senão fica para as 17 mesmo, tá bom? Depois eu converso com a Daiane. Depois eu converso com o pessoal lá da ETEC para na sexta-feira então a gente começar um pouquinho mais cedo, tá? Para ajustar o horário comigo aí, tá? Só na sexta-feira, nos outros dias fica 17 horas mesmo, tá de boa. Não, beleza, tranquilo. Qualquer coisa vocês mandam para mim uma mensagem lá no chat do Teams mesmo. Eu olho quando for umas 3 e pouco, eu dou uma olhada. Se tiver ok, eu entro às 16. Se não tiver, eu entro às 17. Eu tô sem câmera de novo hoje, tá? Tá carregando o celular lá embaixo. Mas vamos que vamos. Seguinte, gente, hoje eu vou falar umas coisinhas sobre a gestão de projetos, tá? A gente conversou já bastante sobre algumas coisas importantes, né, na construção de um projeto. Eu passei para vocês aí alguns tópicos muito importantes, né, principalmente a questão dos requisitos, tá? Que, como eu falei na aula passada, é fundamental, né? Os requisitos têm que ser super claros, super transparentes, de modo que não deixe nenhuma espécie de dúvida, né, para o programador ou para qualquer membro da equipe ou para o cliente, né? Tudo tem que ser bem claro, bem validado, né, para que não sobre nada que deixa não ficou bem entendido, né? É super ruim quando a gente tem esse tipo de problema na hora do projeto, seja qualquer projeto, tá? Seja um projeto de sistema, seja o projeto de construir uma casa, seja o projeto de fazer uma viagem. Quando algo não fica claro, tá? Eu posso dar como exemplo, você tem o projeto de fazer uma viagem, aí você vai lá e compra aquela passagem naquela agência que diz que faz e acontece, tipo 1, 2, 3 milhas, né? E aí chega no dia da viagem, não tem viagem, né? Aí você vai olhar no contrato lá, tem uma letrinha miúda lá que diz assim: a empresa se resguarda do direito de não fazer a viagem por qualquer motivo que seja.
pronto, acabou. Você não tem como reclamar nada, porque você assinou, né? No caso do projeto de sistemas, o cliente validou que é realmente aquilo que ele deseja, é aquilo que ele quer. Então depois não adianta chorar. Ele pode até tentar, né? Mas aí vai do seu jogo de cintura, vamos assim dizer, né? Falar para ele, olha, tudo bem, olha, dessa vez eu vou fazer, mas é só dessa, tá? Numa próxima não vou aceitar que você venha me dar sugestões depois, né? Aquilo que está validado e pronto, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui alguns tópicos para a gente conversar a respeito. Olha aí, ó. Tópicos para discussão, né? A disciplina de gestão de projetos, não, ou análise de projetos, não é apenas para gestão. O sucesso de projetos depende das pessoas, tá? É como a gente já vem conversando. Depende de toda a equipe, depende do gerente, depende do cliente, depende de tudo. É um todo, né? Aí eu posso perguntar para você, você consegue dar exemplo, né? Imaginar e dar exemplo de algum projeto que você já tenha participado na sua vida pessoal? Vou abrir o microfone aí para vocês. Me dê aí um exemplo de um projeto que você já passou na sua vida pessoal, enfim, que você já viu, um projeto que você já fez e que por algum motivo de repente não deu certo, alguma coisa assim. Microfone aberto para vocês, podem? Pode ser um projeto de fazer uma festa? Sim, é um projeto, não deixa de ser um projeto. Foi uma tentativa já. Depois de uma festa em família que não deu certo. Certo. Heloísa, tem algum projeto que você já tentou fazer, elaborou, pensou, nada aconteceu ou deu tudo certo? Eu já tive vários projetos que eu acabei não levando pra frente e teve alguns que realmente deram certo. Realmente foram coisas que eu tinha os materiais necessários, como os desenhos. Mas eu já fiz projetos de livros, de sites, de jogos. Infelizmente não deu certo porque eu não tinha os materiais necessários. Entendi. Então, podemos dizer que esses livros, essas coisas que você não tinha, seriam as restrições, tá? Seriam as restrições ao seu objetivo, tá? Então, no projeto tem que ficar muito claro qual é o objetivo, quais são as restrições. Por exemplo, eu preciso do Photoshop para fazer imagens, mas eu não tenho o Photoshop, então é uma restrição. A festa é para amanhã às 6 horas da tarde, então o meu cronograma está apertado, que até amanhã às 6 horas da tarde eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir organizar tudo, então eu tenho um cronograma apertado. Sempre tem que se pensar um prazo razoável, né? Pensar que pode acontecer alguma coisa e que aí, se estourar o prazo, você leva a multa. Pode acontecer alguma coisa e ótimo, se você terminar antes, ótimo, mas sempre pense no mais longo, tá? Para que evite de você levar multa, para que evite de você ter problemas, né? E os recursos, o recurso é o dinheiro, tá? Eu vou fazer um projeto, mas peraí, da onde vai vir o recurso? De que lugar? Quem é que vai pagar pelas pessoas envolvidas no projeto, né? Quem é que vai pagar o cara para levar os equipamentos de som até a festa, tá? Quem é que vai pagar a cerveja? Quem é que vai pagar pelo espetinho? Entende? Aí são os recursos, tá? Então tem que ter uma pessoa que é responsável pelo recurso, aquisição do recurso, tá? Aí depois eu digo aqui, ó, você consegue identificar gerente de projetos no mundo real?
Se vocês conseguem, pode falar aí. Alguém que você já viu que está tocando um projeto e ele é o cabeça. Ele é o gerente de projetos. Bem, nesse exemplo que eu citei da festa, uns 5 anos atrás, um dia deu certo fazer esse tipo de evento, que sempre faz festa junina, todo ano, e geralmente sempre a minha mãe coordena tudo. Claro, ela tem a ajuda do meu pai, às vezes, um dos meus tios, mas ela está sempre organizando as coisas, fazendo racionamento de tudo que vai precisar, mandando as tarefas para cada um dos integrantes da família para todo mundo colaborar, coisas do tipo. Pois é, então aí nós temos a sua mãe, no caso, é a gerente de projeto, ela que organiza, ela que põe no papel, ela diz quem é que vai fazer o quê, né? Quando, que hora, que jeito, né? Ela que elabora a lista das compras, do que vai precisar, tá? Então é um projeto, é mundo real, tá? Faz parte do projeto essa pessoa, esse líder, né? Que vai realmente organizar tudo. Aí eu pergunto, você já foi responsável por criar e manter algum projeto? Pode ser uma coisa bem simples, tá? Por exemplo, uma viagem ou me programar para a minha formação. Isso é um projeto. Alguém? Alguém já foi responsável em gerenciar aí um projeto? Seja qualquer projeto que for? Olha, acredito que não, senhor. Pelo menos para mim, não. Certo, entendi. Então, olha, como vocês podem ver, né? Em alguns casos, né? Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ser o gerente, né? De ser o chefe, de fazer aí o papel que a sua mãe faz. Mas é raro, né? Não é todo mundo que tem habilidade, vamos assim dizer, para ser o gerente de projetos, né? Muito bem, vamos lá então, ó. Exemplos do mundo real, tá? Olha, nós temos aí o exemplo 1, construção de uma usina elétrica no Afeganistão. Governo e empreiteiros partilham culpa por atrasos em um projeto de uma usina hidrelétrica, né, uma usina elétrica no Afeganistão. A usina elétrica de 105 megawatts de Tarakil, perto de Cabul, sofreu muitos atrasos e excesso de custos. Aliás, gente, isso é uma coisa muito comum no Brasil, né? Se faz um projeto para construir a ponte e diz assim, vai ficar pronto em 1 ano. Aí daqui 3 anos você volta lá e a ponte só tá lá os ferros, né? Mas o dinheiro já sumiu, né? O recurso já foi para debaixo do tapete. E a ponte, que é boa, nada, tá lá só os ferros, né? Ou tá lá só os tratores parados lá esperando para começar, ou algo do tipo, né? Isso é muito comum no Brasil, tá? Tenho certeza que todos vocês já devem ter visto algum exemplo desse tipo, né? Onde o projeto não sai do papel de jeito nenhum, né? E quando sai, enrosca no meio do caminho, seja lá um projeto de casas, ou seja um projeto de uma ponte, ou de uma estrada, ou qualquer coisa assim, né? Tudo quando envolve política, né? Todo projeto quando envolve política tem esses casos, né? Bom, vamos lá. O que mais que aconteceu, além do excesso de custos? Os custos iniciais eram estimados em 125 mil dólares, deve ser milhões, acho, para 18 geradores a diesel em uma planta existente, ou seja, já existia lá o lugar, só faltava implementar. As estimativas de custos típicos para usinas semelhantes são de 105 mil para 1.000 megawatts planejado. As mudanças de escopo, lembram que eu falei sobre o escopo? O escopo é tudo aquilo que engloba, que deve ser feito, que faz parte do projeto, né? Então as mudanças de escopo, né? Mudou, ou vamos fazer assim, ou vamos fazer desse jeito, né?
essas mudanças têm impacto, né? Porque às vezes, por exemplo, o cliente define com você, eu quero isso. Aí quando você chega lá, fazer a primeira entrega, ele fala assim, então, eu avaliei melhor, eu acho que isso não é tão importante. Acho melhor a gente fazer isso aqui primeiro. Então, mudou o escopo. Certo? Mudou o escopo, tudo aquilo que você fez vai ficar parado. Pode ser até, de repente, utilizado futuramente, ou pode ser que não seja utilizado futuramente. Mas o que eu quero dizer é que mudou o escopo, mudou o assunto. E se mudou o assunto, às vezes aquilo que você fez é perdido. Tá? Dinheiro jogado fora, tempo jogado fora. Né? Orçamento foi estimado em 260 milhões. E uma data de conclusão definida para 2009. Certo? Então, essas mudanças no escopo, o orçamento era de 260 milhões, de repente mudou, né? A data de conclusão também mudou, né? Então, tudo isso afeta profundamente o projeto, né? Ao final do projeto, a planta não pôde ser usada devido aos altos custos de operação, 3 vezes o preço para os contribuintes afegãos com plantas semelhantes. Erros semelhantes foram cometidos nesse projeto, como em outros projetos, devido à falta de atenção das pessoas e às lições apreendidas. Planejadores ignoraram recomendações alternativas das autoridades locais. Os subcontratantes tinham contratos de prazo fixo e não foram reembolsados pelos custos. A contratada não conseguiu identificar necessidades de examinar, né, e proteger os recursos, gerenciar os riscos e proteger o cronograma de desempenho. E ocorreram falhas, né? Ocorreram falhas nos componentes críticos de planejamento, programação, organização, trabalho em equipe, comunicação, liderança, né? Ou seja, tudo isso só mostra o quê? Que é um todo. Se alguma coisa não vai bem, existe uma boa possibilidade do projeto naufragar, tá? Ou ele atrasa, ou você gasta demais, ou às vezes alguém sai no prejuízo porque não recebe, né? No caso da contratada aqui, né? Ela não conseguiu identificar realmente quais as necessidades. Porque o que acontece bastante? O cara do requisitos, ele trabalha para a empresa. Ele quer e tem que vender. Então, muitas vezes o cara do requisitos, na reunião com o cliente, ele oferece mundos e fundos para o cliente, sem se atentar de que isso tem um custo, um prazo. Aí ele chega lá e diz assim, não, fazemos o seu site em apenas 2 dias. Né? Ou seja, ele não tem nenhuma equipe contratada ainda e ele já está prometendo que ele entrega em 2 dias. Então já começou errado. Né? Você tem que pôr em mente assim, o meu projeto, eu vou fazer uma entrega para daqui 2 meses, 3, porque eu ainda tenho que reunir uma equipe, eu tenho que ver como que nós vamos pagar essa equipe, né? Ou o cliente tem disponibilidade para já adiantar um valor para poder a gente começar a contratar o pessoal, né? Pedreiro faz muito isso. Ele chega para você e diz assim, olha, para mim começar a sua casa, preciso que você me dê pelo menos 25% do valor combinado que eu tenho que contratar o pessoal. Às vezes ele faz isso, e às vezes ele cata os 25% e cai, some no mundo. Nunca mais você acha o cara. Tá? Aí depois tem aqui, ó, segundo exemplo do mundo real. Inferências casuais no custo excedido e atrasos de cronograma nos programas de grande escala
da US Federal Defense and Intelligence, é uma agência de defesa, né, de inteligência americana. Problemas causados, segurança nacional afetada por atrasos. Outros programas inovadores poderiam estar sendo usados, usando os recursos, né? Isso também é uma coisa muito comum na política, sabe? Inventa-se um projeto, desvia-se um valor para esse projeto e depois pega esse dinheiro e usa para outra coisa, né? Usa para, sei lá, tapar o buraco da educação, por exemplo, ou tapar o buraco do INSS, né? Faz um projeto, pega o dinheiro para o projeto e depois desvia para outra coisa. Em 2008, 95 sistemas de armas tiveram custos excedidos em 295 bilhões, com um atraso médio de 21 meses. Né? Então, esses foram os problemas causados. Aí depois tem as causas: avaliação incorreta das propostas, dos contratos, inexperiência na tradução das necessidades dos clientes em capacidades específicas, produtos comerciais incorretos, selecionados como uma solução, atrasos custaram 12 milhões semana, né, por semana, em custos de pessoal, planejamento de sucessão inexistente nas organizações para aumentar e reter o pessoal. O que seria o planejamento de sucessão? Alguém consegue me dizer? Pessoal, alguém consegue me dizer o que seria planejamento de sucessão? Algo que seria tipo um planejamento de séries, algo que você planeja a mudança de algo. Mais alguém tem alguma ideia, alguma opinião? Abram o microfone aí, vamos falar. Seria como funcionaria o mantimento dos funcionários depois da obra, para reter o pessoal, porque eles teriam alguma coisa fixa depois? Não. O planejamento de sucessão é o seguinte: vamos imaginar que nós temos uma equipe onde existem 3 programadores. Então eu estou contando com esses 3 programadores no projeto. Tá? Eu tenho um cara que faz a interface, o cara que faz o background, né, a parte de programação do código, né, o back-end no caso, né? E tem um cara que é o cara responsável pela parte de instalação, de implementação ou do teste. E de repente, a pessoa que é responsável pela parte visual sofre um acidente de carro, fica internada no hospital 6 meses. E aí? O que eu faço? Eu não tenho um planejamento de sucessão. Eu precisaria ter uma pessoa que, se alguém não puder fazer, ela seja apta a fazer. Esse cara é o famoso coringa. Ele joga em qualquer posição que puser ele. Esses caras normalmente na empresa têm vida longa. Tá? Tem vida longa. Esses caras têm vida longa porque é um cara que é o famoso tampa-buraco. Ele joga em qualquer posição. Precisar, ele joga no gol. Se precisar, ele joga de centroavante. Tá? Se precisar ele na interface, ele sabe. Ele pode não ser um expert, mas ele sabe fazer. Tá? Se precisar ele na programação, ele faz. Pelo menos para não parar o projeto até que você contrate uma outra pessoa. Ficou claro? Sim, deu para entender. Muito bem, vamos continuar então. Soluções. Comunicação com as partes interessadas. Mentoria, né? Mentoring do pessoal do projeto Júnior. Adoção e execução de competências técnicas de gestão de projetos. Tá?
Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tenho, inclusive eu baixei aqui, eu vou compartilhar com vocês. Existe um livro que chama PMBOK, tá? Esse livro, ele é reeditado de tempos em tempos. Para quê? Para que os erros apontados e as soluções, né, sejam colocados nesse livro. Então, cada vez que alguém faz um projeto e aprende alguma coisa com esse projeto, né, tipo, pô, se eu tivesse feito assim, não teria dado errado. Então, isso é colocado no livro, é uma espécie de um guide, um manual. Então, você tira como base os aprendizados que estão nesse livro, para você não cometer os mesmos erros, né? Então é um livro que de tempos em tempos ele é reeditado com essa finalidade, de você poder ter como o seu manual de cabeceira na hora do projeto. Vou fazer um negócio assim que segue o PMBOK. Vejam bem, nem tudo que está lá é sinônimo de dar certo. De repente você faz lá um troço ao pé da letra, mas falha em algum outro ponto que você não observou ou que não está lá. Como eu falei, o livro é reeditado, acho que de 6 em 6 meses ou cada 2 anos, eu não tenho essa informação aqui agora, mas é mais ou menos isso, de tempos em tempos, tá? Ele é reeditado para que você possa colocar lá os erros e os aprendizados que você teve no decorrer vamos dizer, entre uma edição e outra. Se não me engano, está na 7ª edição, tá? Eu baixei um PDF dele, tenho aqui, e depois eu vou passar para vocês, tá? É bem legal. Vale a pena você dar uma lida e enxergar os erros que estão lá e quais são as soluções, né? Os aprendizados, né? Porque errar faz parte, né? Todo mundo erra, né? Agora, errar sempre, né? Sempre o mesmo erro, né? Aí, então, já não é erro, né? Tem outro nome. Atributos de projetos. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre os atributos. Definição de um projeto. Então, essa é a definição. Um projeto é um esforço para realizar um objetivo específico por meio de um conjunto exclusivo de tarefas interrelacionadas e a utilização efetiva de recursos. Tá? Então, todo mundo junto, fazendo o esforço. Eu vou dar um exemplo. O projeto da igreja de vender pizzas para ajudar uma entidade carente. Ou para ajudar uma pessoa que está sem trabalhar, está em dificuldades. É um projeto. Tá? Então, nós vamos fazer tarefas conjuntas, né, interrelacionadas, e vamos utilizar efetivamente o dinheiro que nós temos para poder fazer isso, né? Não dá para querer comprar 200 pizzas se eu só tenho dinheiro para 100, tá? Os seguintes atributos ajudam a definir um projeto. Agora entra naquilo que eu já falei. Tem objetivo claro que estabelece como deve ser realizado. Olha aí os requisitos, né? É um atributo, mas é aquele famoso requisitos importantes, necessários, né? Requisitos fundamentais que tem que existir, tá? Tem um produto final tangível que a equipe do projeto deve produzir e entregar. Ou seja, você tem que ter um objetivo claro e no final você tem que ter um produto. Ou a concretização de um sonho tem que existir, né? Senão não era um projeto. O objetivo geralmente é definido em termos de produto final ou entrega, cronograma, orçamento. Aí entra aquela questão das partes, né? Como eu já falei para vocês. A gente faz o projeto, aí tal dia eu vou entregar isso dentro do nosso cronograma. Aí tal dia eu vou entregar isso. E o orçamento
total é isso, o orçamento por etapa é isso, né? Porque a menos que você concorde em receber tudo no final, que não é uma boa prática, você vai fazer um cronograma para receber por partes à medida que você for entregando. Depois isso tem um nome, viu, gente? Nós vamos conversar a respeito mais aí para frente, tá? Primeiramente eu posso dizer que chama sprint. Cada sprint é uma parte do projeto, tá? Mas isso aí depois entra nos métodos, tá? Método cascata, métodos ágeis, tá bom? Nós vamos ver isso aí mais para frente. Espera-se que o escopo do trabalho seja realizado de maneira qualitativa e satisfatória para o cliente. Vocês se lembram que eu falei semana passada não, na aula anterior? Na hipótese do cliente não ter razão, o cliente tem sempre razão, porque é ele que paga, né? E é realizado através de uma série de tarefas independentes em uma determinada sequência, a fim de atingir o objetivo do projeto. Utiliza vários recursos para realizar as tarefas. Os vários recursos para realizar as tarefas, é como eu acabei de dizer. Você tem o cara do front-end, você tem o cara do back-end, você tem o cara responsável pela implantação, você tem o cara responsável pela rede, como vai ser a rede, se o software vai trabalhar em rede, né? Depois você tem um período de tempo específico ou tempo de vida finito. O projeto começa e termina, ele tem que ter um prazo de início, um prazo de fim, tá? Um horário de início, uma data de início em que o objetivo deve ser realizado. Se você não segue o seu cronograma, seu projeto tem grandes possibilidades de dar errado, tá? Pode ser um esforço único ou único como desenvolver um novo produto, construir uma casa ou planejar um casamento. É um esforço único. Tem um patrocinador ou cliente que fornece os fundos necessários para realizar o projeto em um ambiente de negócios. Pode ser interno ou externo à sua organização. Essa parte do patrocinador eu vou chamar de patrocinador, tá? Patrocinador. É quando o seu pai vai pagar a sua faculdade, tá? O projeto seu é se formar e ser um advogado, um bacharel em direito. Então seu pai vai pagar a sua faculdade. Ele é o seu patrocinador ou patrocinador, tá? Porque é ele que vai pagar. Então ele espera no projeto me formar e me tornar advogado. Esse é o projeto, é o objetivo. Ele espera que você comece a faculdade em janeiro do ano X e termine em dezembro do ano Y. Certo? Isso aí. Mas eu tomei DP. Então, o que acontece quando você toma DP? Você atrasa o seu projeto. Você atrasa o seu cronograma. Aí seu pai vai ter que boiar mais um dinheirinho lá para você fazer o DP. Você vai ficar mais tempo lá na escola. Certo? Aí eu esqueci de dizer que para ir para a escola você vai com o carro dele. Então, ele vai ter que deixar o carro dele com você mais 6 meses para você fazer as DPs. Vocês conseguem entender tudo o que engloba, né? A falta de cronograma ou o furo no cronograma ferra tudo, literalmente. Né? Tá claro até aí? Sim, tudo certo, senhor. Muito bem. Envolve um grau de incerteza baseado em certas suposições e estima, orçamento, cronograma e o escopo de trabalho.
como a gente estava falando, né? Quando você começa, nunca tem certeza 100% de que vai funcionar, né? Eu já tive diversas vezes que eu disse assim, bom, vou fazer uma festa para 200 pessoas, então vou lá, alugo o salão, chamo o cara do som, né? E compro as bebidas para o bar, compro as comidas, aí no dia chove. Não vai ninguém. Ou vai 25% das 200 pessoas que eu estava esperando. Já deu um problema. Então, depois que isso aconteceu algumas vezes comigo, eu passei a trabalhar de uma maneira diferente. Eu, quando vou fazer uma festa, primeiro de tudo eu arrumo o patrocinador, o cara que vai pagar o salão, ou os, né? Às vezes um só não paga. Então eu divido, vamos dizer, a despesa do salão, né? Por 4 pessoas. Aí eu divido a despesa da alimentação do bar por mais 4, 5 pessoas. Enfim, eu tenho alguns patrocinadores que vão me dar o dinheiro. Se tudo der errado, cada um perde um pouquinho. Mas de modo geral, o prejuízo não fica em mim, né? Vai ficar no meu nome, na verdade, mas de certa forma cada um perde um pouquinho, mas não perde muito, né? É pior do que você arcar com todo o assunto, né? Como vocês imaginam, por exemplo, eu quero agora a opinião de cada um. Como vocês imaginam, por exemplo, o projeto The Town? A festa que acabou agora, o The Town. Pode ser o Rock in Rio também. Perdão, senhor, qual projeto? O The Town, essa festa que teve aí em São Paulo agora, há uma semana. Pode ser o Rock in Rio também. Como é que você define esse projeto? Um projeto principalmente social e cultural, que tem que ter uma extrema estabilidade e muito provavelmente muitos recursos, já que vai englobar pessoas ali, elas têm que ter uma boa vivência lá dentro. Sem falar também que a questão dos artistas que vão participar. É um projeto que tem que ter um cuidado bom com os artistas que fariam parte. Todos os cantores, etc. Isso, você tem que ter toda essa visão, né? Mas a parte principal é, quem é que vai pagar os artistas? Peraí, vou chamar o Banco Itaú para ser patrocinador exclusivo do The Town. E para ser patrocinador exclusivo do The Town, ele vai me dar 100 milhões. Com 100 milhões eu pago todas as bandas. Pegou a ideia? Sim. Eu achei que tem alguns shows que tem a gente usar o próprio ingresso das pessoas pagar esses artistas. Aí é risco. Pensa bem, também. se no dia resolver cair uma tempestade e não for ninguém. Ou se os ingressos não forem vendidos porque de repente não houve interesse nas pessoas em ver aquelas bandas. Então, assim, fala assim, tem gente que usa essa estratégia, mas realmente é mais necessário, bem mais chance ruim. Com certeza. Se você já tem as bandas pagas e não foi ninguém, tudo bem. A banda tá paga, o cara sobe no palco, canta, vai embora e pronto. Eu falei assim de um projeto megalônico porque é um projeto muito grande. O cara, vou dar como exemplo, não sei se vocês sabem, talvez não, porque ninguém de vocês era nascido nessa época, mas em 1985, quando aconteceu o primeiro Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio foi um sucesso, tá? Mas deu prejuízo. Tá? Deu prejuízo porque eles não tinham uma vivência do como ia ser feito.
E aí, o que acontece? Eles gastaram mais do que tinha. Para você ter uma ideia, uma parte do Rock in Rio, né? O Queen, por exemplo, emprestou a iluminação deles para que o cara lá do Rock in Rio, né, o Medina, tocasse o resto das apresentações, porque ele não tinha dinheiro para pôr a iluminação lá. Então o Queen falou: não, tudo bem, a gente vai tocar aí, pode usar a minha iluminação, tá? O que eu quero dizer para vocês é que no final do projeto, e olha que o primeiro Rock in Rio lotou, foi um tremendo sucesso, mas deu prejuízo, porque ele não se cercou de patrocinadores que realmente dessem o dinheiro suficiente para pagar todos os custos. Ele não planejou todos os custos. E aí, no final da história, tipo assim, ele aprendeu com isso. No próximo, eu vou fazer um projeto mais bem elaborado para não cometer esses erros que eu cometi nesse. Se alguém tiver, acho que ainda deve estar lá, mas se alguém tiver o Globoplay, lá tem a história de todos os Rock in Rios, desde o primeiro, de 85, tá? É um documentáriozinho contado pelo próprio Medina, do como foi o primeiro Rock in Rio, e depois todos os outros, inclusive aqueles que foram feitos fora do Brasil, né? Rock em Portugal, Rock em Espanha, né? Aliás, é Rock in Rio em Portugal, Rock in Rio na Espanha. E teve, parece que em Nova York também, né? Em New Jersey, alguma coisa assim, tá? Mas tem o documentário lá, se vocês quiserem assistir, dá para ter uma boa ideia de projeto, né? Tipo, ele fala onde é que ele errou e aonde ele acertou depois, né? Ele, tipo, corrigiu a ideia, né? Eu detesto usar PDF por causa disso, fica pulando para lá e para cá. Mas vamos lá. Exemplos de projetos: encenar uma produção teatral, desenvolver e introduzir um novo produto no mercado. Quando você vai colocar um produto no mercado, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver qual será a aceitação desse produto. Vocês devem olhar no YouTube, por exemplo, a quantidade de conteúdo repetido que tem no YouTube. Principalmente se você falar de música, né? Se você for falar de música, nossa, você entra no YouTube e tem o canal que fala Relembrando o Passado, o nome do canal. Ele conta sobre a história de bandas e tal. Aí depois tem História da Música, é o mesmo tipo de conteúdo. Depois tem As Origens de Tudo, né? Um exemplo. Enfim, você tem N canais que falam sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque todo mundo acha que fazer um canal no YouTube é simples, é só eu começar a gravar. Eu vou falar sobre um troço que eu gosto e pronto, já estou gravando, já é um canal no YouTube. Aí o que acontece? Dá pouca visualização, porque é um canal que já tem centenas de canais iguais, com o mesmo tipo de conteúdo. E aí é onde que você começa a comparar, né? Nossa, o cara fez um canal aqui no YouTube para falar de música, mas o inglês dele é péssimo, né? O inglês dele é péssimo, então eu não gosto de assistir o canal dele, porque o inglês dele é horrível, né? Aí o outro coloca lá uma voz computadorizada para ler um texto, porque ele não é bom de leitura, sei lá, tá? Então o que acontece? São projetos fadados ao fracasso, que exatamente é o que acontece. O cara faz por um tempo, aí ele não atinge aquela visualização que ele gostaria, e aí ele desiste. Porque ninguém quer ficar perdendo tempo aqui na frente do computador, gravando,
para que ninguém assista, ou para que um número mínimo de pessoas assistam. Tá? Todo mundo quer fazer sucesso. Aí vem um cara com uma ideia original, um projeto de um produto original. Aí ele põe no YouTube, põe no Instagram, o que acontece? Chove de gente, ele arruma um monte de seguidores, tá? Um monte de visualizações, tá? Por isso é que eu falo que o projeto tem que ter uma pesquisa de mercado. Será que já tem alguém fazendo a mesma coisa? Aonde é que o meu produto é melhor que os outros? Né? Existe essa pesquisa. Planejar um casamento. Bom, primeiro de tudo, vamos planejar um casamento. Tem que arrumar a noiva. Né? Se for homem, se for mulher, tem que arrumar o noivo. Começa por aí o planejamento. Né? Implementar um sistema. Bom, preciso ver qual as necessidades da empresa, do sistema. Porque nenhuma empresa vai pagar você para desenvolver algo que ela não vai utilizar. E se ela perceber que ela não vai utilizar, ela desiste no meio do caminho. Então começa por aí. Depois, qual é o hardware que eu preciso para implementar um sistema na empresa? Tá? Emitir uma nova moeda de um real. Né? Qual seria o custo de trocar todas as moedas de R$1 que estão aí fora, circulando? Tá? Modernizar a fábrica, isso acontece muito. Às vezes, a empresa fica trabalhando com um produto, um sistema arcaico, feito em COBOL, ou em Fortran, ou em Pascal, porque ela sabe que se ela for refazer todo o sistema dela, vai demandar um custo, pode acontecer erros, tá? E isso pode trazer prejuízos, né? Se você for na IBM, até hoje eles usam COBOL. Em alguns atendimentos da IBM ainda são feitos em COBOL. O software que usa é COBOL. Por quê? Porque se for mudar aquilo, pode perder dados, pode perder informações importantes dos clientes, e aí, tá? Eu vou dar como exemplo assim: você tem um banco de dados com 1 milhão de registros de clientes, sabe? Endereço, nome, telefone, quando foi que o cara comprou pela última vez, quanto ele gastou. Ele é um cliente frequente? Não. Ele compra de quanto em quanto tempo? E aí, esse banco de dados se perde por algum motivo. Vocês conseguem imaginar o tamanho do prejuízo de você começar de novo esse banco de dados? Provavelmente muitos dos clientes que estão cadastrados lá, você nem vai conseguir encontrar mais. Tá? Então, ou seja, durante um período de tempo, sua loja vai ficar sem clientes algum, porque você perdeu toda a sua base de dados. Eu conheço uma história de um médico que logo no começo da implantação de sistemas informatizados, ele mandou colocar toda a carteira de clientes e pacientes dele, né, no computador. Isso nos Estados Unidos. Ele mandou colocar toda a carteira dele de pacientes lá. E de repente um dia o computador deu pane e ele perdeu 40 anos de trabalho que ele tinha como médico. Estavam todos lá naquele computador, todos os pacientes. Todas as doenças que ele tinha tratado, as soluções que ele tinha encontrado. Estava tudo lá e ele perdeu. Sabe o que ele fez? Pulou do quarto andar e se matou. Porque ele pensou, pô, acabou, minha vida estava aí dentro, acabou. Tá? Então acontece muito. Empresas quebram, às vezes, por causa desse tipo de coisa. Continuando aqui, ó. Converter um porão em um quarto, consolidar 2 fábricas, realizar uma série de cirurgias em uma vítima de acidente, construir uma casa na árvore,
projetar, produzir um folheto, executar uma limpeza ambiental em local contaminado, organizar uma reunião de ensino médio, hospedar uma conferência, tá? Nesse momento, por exemplo, nós estamos no projeto de reposição de aula, tá? Começou no dia X, vai até o dia Y, nós vamos fazer reuniões semanais de 2 horas, 2 ou 3 vezes por semana, de 2 horas, para poder chegar a um objetivo que é repor as aulas que vocês perderam. É um projeto. Reconstruir uma cidade após um desastre, organizar um festival comunitário, construir um shopping center, projetar um programa de estágio negócios para estudantes, organizar um churrasco, uma festa de vender pizza. Enfim, tudo isso, gente, é considerado projeto. Tá? Aí entra agora o balanceamento das restrições. Nós já falamos um pouco a respeito disso anteriormente. E aí tá um pouquinho mais abrangente, né? A realização bem-sucedida do objetivo do projeto é geralmente limitada por muitos fatores, incluindo o escopo, o que é que vamos fazer, como vamos fazer, de que maneira, a qualidade, né? No final, ficou bom, não ficou bom. O cronograma foi seguido desde o dia que começou no dia certo, terminou no dia certo, teve as entregas todas acontecendo no mesmo dia, né? O orçamento, o dinheiro que a gente conseguiu, deu para pagar todo mundo. Os recursos, né? Material, por exemplo, às vezes você precisa de um software, aí você encomenda o software, o cara fala, só vou poder te entregar com frete e tudo daqui 20 dias. Aí você fica parado durante 20 dias, o seu cronograma correndo, e você fica parado durante 20 dias porque você não tem o Photoshop. Ou você não tem aquela ferramenta, aquela máquina para poder fazer. Os riscos, né? O fulano ficou doente, não vai mais trabalhar. Sofreu um acidente de moto, pisaram no pé dele no futebol, ele está sem poder andar. E por último aí a satisfação do cliente, né? A satisfação do cliente é um item muito importante, porque diz um ditado assim: um cliente feliz traz 10 clientes felizes. Um cliente infeliz afasta... falei bobagem. Um cliente feliz traz outro cliente para você. Um cliente infeliz afasta de você 10 possíveis clientes. Porque ele não vai falar bem de você e vai gerar um receio nos outros clientes de te procurar, nos futuros clientes de te procurar. Então, a satisfação do cliente é algo muito importante. Tá bom? Ficou claro até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Não, acho que tranquilo, senhor. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer manifestar aí algum entendimento? Alguma coisa que de repente tem uma opinião um pouco divergente? Professor, no caso que você citou a história do médico, poderia ser resolvido se tivesse um servidor para guardar essas informações? Com certeza, não só um servidor, se tivesse um backup, né? Se ele tivesse sido orientado a fazer uma cópia desses dados, pelo menos uma vez por semana, não digo fazer todos os dias, né? Porque às vezes fazer todos os dias é meio, dependendo se a base de dados é muito grande, fazer um backup diário é algo absurdamente custoso, né? É caro, é complicado, mas que fizesse pelo menos uma vez por semana, né? Aí o que aconteceria? Se ele teria perdido não os 40 anos, mas ele teria perdido só uma semana dos 40 anos, que essa semana até daria para recuperar, entrando em contato com o paciente, dizendo, você esteve aqui semana passada? Ah, tive. Eu tive um problema aqui na minha máquina, eu queria que você voltasse aqui para a gente conversar novamente e tal.
Dava para recuperar, né? Agora, 40 anos, como eu disse para você, muitos pacientes lá já até morreram, de repente. Um servidor seria uma boa jogada, mas às vezes ele não tinha essa necessidade de um servidor, né? Porque o conceito do servidor é mais abrangente, tá? O conceito do servidor seria algo assim: eu tenho um servidor na minha clínica e eu acesso o servidor da minha clínica de qualquer outro lugar aonde eu esteja clinicando. Por exemplo, eu tenho um servidor na clínica A e eu ainda clinico na clínica B, C e D. E todas elas pertencem ao mesmo grupo, o grupo Clínicas Dr. João. Então o que acontece? Ele está armazenando tudo das clínicas num único servidor. Porém, o servidor também dá pau. Então, qual seria a solução? A solução é o backup. É você ter uma máquina que coleta os dados ali todos os dias e armazena. Armazena em DVDs, por exemplo, né? Que são tem 4 GB cada um, né? Você pode armazenar em discos de SSD de 1 tera, né? Você pode armazenar em HDs externos ou HDs internos mesmo, tá? Só que tem que se ter em mente uma coisa: sempre existe o risco de se perder. Eu tinha um HD de 1 tera lotadinho de música, faltava acho que uns 100 GB só para acabar de encher. Tinha 900 e poucos GB de música. Caiu no chão. E eu não tinha backup. O que aconteceu? Perdi. E, graças a Deus não é algo tão crucial. É só eu dar uma pesquisada na internet aí que eu acho tudo de novo. Tá? Eu tenho dificuldade de lembrar o que eu tinha naquele HD. Isso sim. Tinha tanta coisa lá que eu tenho dificuldade de lembrar o que é que eu tinha, né? Mas foi um prejuízo, eu perdi. E nessas horas, os caras que consertam, por exemplo, HDs, como o meu caso, o cara me pediu R$3.000 só para começar. Ele disse assim: bom, para tentar salvar os seus dados, eu preciso trocar a cabeça do seu HD. A cabeça custa 1.500 e mais 1.500 do meu serviço. Aí eu falei: 3 pau? Ah, não vou rolar isso não. Não vou pagar esse valor para ter de volta as minhas músicas. Eu falei: deixa quieto, vou atrás de encontrar, tentar baixar de novo. À medida que eu vou lembrando, eu vou baixando outra vez, né? E já baixei quase tudo, né? Tem muita coisa que eu ainda não lembrei ainda, mas à medida que eu vou lembrando, eu vou baixando. Entendeu aí a ideia do servidor? O servidor serviria para você compartilhar os dados entre clínicas, né? A ideia, a internet nasceu de uma ideia assim, que as faculdades pudessem compartilhar informações entre si através de um servidor ou de vários servidores, né? Entendi, professor. Beleza, então. Então vamos seguir aqui, ó. Então falamos aí do escopo, né? Aí, olha só, o escopo. Todo o trabalho deve ser feito para produzir as entregas. O produto ou itens tangíveis a serem fornecidos. Satisfazer o cliente de que as entregas atendem aos requisitos ou critérios de aceitação e atingir o objetivo. Isso é o escopo. Satisfazer o cliente, entregar no prazo, atender os critérios de aceitação, os requisitos que foram pedidos, tá? Aí depois eu tenho aqui, aí eu tenho aqui embaixo, ó, vou até subir aqui um pouquinho, não sobe não, vai ter que ir
Acho que dá para ver, né? Tá faltando uma linha aqui, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho aqui, porque tá faltando uma linhazinha do slide aqui, ó. Era só um pouquinho. Qualidade. Expectativas de qualidade devem ser definidas desde o início do projeto. Expectativas de qualidade, tá? O que você espera em termos de qualidade, porque se um dia, eu não sei se você já tem essa disciplina ou já tiveram, se um dia vocês tiverem uma disciplina chamada QTS, né, que é qualidade de software, vocês vão ver que a qualidade é algo bastante subjetivo. Aquilo que tem muita qualidade para mim pode não ter qualidade nenhuma para você. Pode ser uma porcaria. Quantas vezes você baixa um aplicativo da Play Store e fala, nossa, é o máximo. Aí você recomenda para o seu amigo o mesmo aplicativo, ele baixa e depois de um tempo ele diz assim para você, e aí, gostou do aplicativo? Não é legal? Não gostei não. Não achei legal não. Então, ou seja, para você é ótimo, para ele não foi legal. Ele não gostou. Então não tem qualidade para ele. Por isso que eu digo sempre que qualidade é uma coisa meio subjetiva, tá? Escopo deve ser realizado de modo a atender às expectativas, completude, com qualidade, eficiência e eficácia, tá? Então vocês podem ver que a qualidade aí ela abrange diversos pontos, né? O usuário colocado a teste por 100 usuários, tantos disseram que é muito bom e tantos disseram que não é legal, né? E vai por aí. Cronograma é um calendário que especifica quando cada tarefa ou atividade deve começar e terminar. O objetivo geralmente indica o tempo em que o escopo deve ser concluído, em termos de uma data específica acordada entre o patrocinador e a organização que realiza o projeto. O patrocinador é o cliente, tá? Então, você tem aquele cronograma a ser seguido. Quando você começa a fazer o TCC, você tem um cronograma. Eu vou fazer... O TCC vai começar a ser feito agora, em março, para que eu possa defender em abril do ano que vem. Esse é o cronograma, tá? Orçamento é o valor que o patrocinador, cliente, concorda em pagar por entregas aceitáveis. Aí essa questão é entregas aceitáveis. É onde entra aquele ponto que eu falei para vocês. Se ele não valida anteriormente, existe a boa possibilidade de você fazer e ele dizer que não é aquilo e aí ele não te paga. É baseado nos custos estimados associados às quantidades de vários recursos que serão utilizados durante a execução. Então, você tem que basear, para poder fazer esse produto, eu preciso comprar a ferramenta X, ferramenta Y e a ferramenta G. Aí você tem que ver quanto é que custa isso. Vou dar um outro exemplo mais claro. Para eu poder ir para a praia, eu preciso de tanto de gasolina para ida, tanto de gasolina para volta, dinheiro para o pedágio da ida, dinheiro para o pedágio da volta, dinheiro para mim alugar um lugar para ficar na praia, dinheiro para comer, comprar comida lá na praia, dinheiro para comprar cerveja para mim poder ir para a praia, dinheiro para o isopor, né, para comprar um isoporzinho para mim pôr a cerveja geladinha dentro. Então o que acontece? Se na hora que você fizer o seu planejamento você não tiver dinheiro para tudo, ou colocar um valor menor do que aquilo que você pode, do que aquilo que você tem, né? Vou dar um exemplo, você tem R$1.000,
Então você fala, projeto ir para a praia com R$1.000. Então você divide R$1.000, você tem 10 coisas para fazer, você divide R$100 para cada coisa. Aí chega num ponto, você fala assim, peraí, e R$100 só para comida 12 pessoas não vai dar. Aí você fala, não, peraí, eu vou pegar o dinheiro do isopor, então eu vou juntar aqui na comida. Mas aí não compro o isopor. Vocês conseguem entender? Então esse é o seu orçamento. O orçamento é o dinheiro que eu tenho, que eu preciso para realizar o projeto. Beleza? Sim. Recursos. Vários recursos são necessários. Vai na mesma linha, tá? Vários recursos são necessários para executar as tarefas do projeto a realizar. O objetivo do projeto, recursos incluem pessoas, materiais, equipamentos, instalações, tá? E riscos. Os riscos afetam sempre negativamente a realização do projeto. Ninguém sabe se vai estar vivo amanhã. Ninguém sabe se amanhã não vai estar andando, se não vai estar doente. Então tudo isso é risco. Então você já tem que prever esses riscos. Pô, se o meu programador ficar doente, eu tenho um cara para pôr no lugar dele. No dia seguinte. É aonde entra aquele cara que eu falei para vocês, é o Coringa, né? Que é o cara que é o... Normalmente é assim, o gerente de projeto tem abaixo dele o arquiteto de projeto. Normalmente o cara do arquiteto, o arquiteto de projeto é um cara que sabe fazer tudo. Ele sabe mexer no Photoshop para fazer a interface gráfica, ele sabe mexer na parte da programação em Java, ele sabe mexer na parte da implantação. É o famoso cara da cueca vermelha, tá? É o salva-vida. Certo? Então, esse cara é o cara que vai dar um jeito, vai dar os pulos dele para poder não deixar o projeto parar, né? Aconteça o que acontecer, ele vai ser o salvador da pátria. E aí vem a satisfação do cliente, né? Satisfação do cliente vai além apenas de completar o escopo do projeto dentro do orçamento e do cronograma, ou perguntando se o cliente está satisfeito no final do projeto. Porque às vezes você chega para o cliente e fala, e aí, o que você achou do software? Ficou joia? Ele olha para você assim e diz, ficou bacana, gostei. Mas só do jeito que ele fala, você já sabe que ele não gostou, né? Significa não apenas atender às expectativas do cliente, mas desenvolver e manter uma excelente relação de trabalho durante todo o projeto. Às vezes no final, deu tudo certo, o projeto funcionou, mas houve diversos contratempos entre você e o cliente no decorrer do projeto. Aí o cara vai pensar 2 vezes para te contratar de novo, porque aí ele já te conhece um pouco mais. Ele sabe quando você vai estar predisposto a ceder e quando você não vai ceder. Porque, como eu falei lá atrás, é uma conversa, é uma negociação. Uma hora ele vai dizer para você assim, não foi isso que eu pedi. Aí você fala, tá bom, tudo bem, a gente faz de novo, a gente arruma. Aí isso se torna frequente. Vai chegar uma hora que você vai dizer para ele, não, peraí. Você pediu para arrumar isso, eu arrumei. Você pediu para arrumar aquilo, eu arrumei. Agora, todas as vezes que eu venho aqui fazer uma entrega, você reclama. Então começa a gerar um dissabor aí, né? Um problema. E não pensem que não acontece não, viu gente? Porque acontece. É mais fácil de acontecer do que de não acontecer. Resumindo, durante o projeto, muitas vezes é difícil equilibrar ou manipular todos esses fatores. Muitas vezes, esses restringem a um ao outro
e podem comprometer a realização do objetivo. Por isso, é de extrema importância para garantir a realização do objetivo que a equipe desenvolva um plano antes de iniciar o trabalho. A falta de um plano diminui as chances de realizar com sucesso o escopo completo dentro do orçamento e no cronograma. Beleza? Acho que vamos parar por aqui, ó, slide 24. Amanhã a gente continua. Beleza. Preciso saber se vocês estão aí 100% entendendo o assunto para a gente poder continuar, para que não fique nada para trás, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode perguntar, tá bom? Vamos estabelecer um diálogo aqui, porque é assim que a gente vai conseguir chegar no final do projeto. Beleza, senhor. Eu esqueci o que eu ia dizer. Só concluí que nunca achei que o Coringa ia ser algo bom em algum tipo de assunto. Coringa. Coringa é o cara que joga em todas as posições. Você não joga cartas, não, Arthur? Cara, não, só o Uno. Mas eu sei que tem o Coringa no baralho. Pois é, então, o Coringa no baralho, principalmente para quem joga pife-paf ou cacheta, como a gente costuma dizer, né? É um jogo de 9 cartas, né? O Coringa vale qualquer carta. Quando você tira um Coringa, esse Coringa vale qualquer outra carta que você esteja precisando, né? Então, ele vale, a mesma expressão vale para aquele cara da empresa que faz de tudo. Se precisar, ele pega o caminhão e leva o produto lá. Se precisar, ele sai e vai comprar aquilo que precisa. Se precisar, ele substitui o programador. Via de regra, não é o cara que sabe fazer tudo. Não é o cara que sabe fazer tudo. Ele sabe como fazer, mas ele não é um especialista em nada. Ele não é especialista em programação, ele não é especialista em Photoshop, ele não é um especialista em transportes, mas ele é o cara que quebra o galho, literalmente, né? Então ele tá lá, ele é o quebra-galho, né? Ele é o cara que resolve. Ah, o programador não veio hoje, tá doente. Ah, eu sento lá e vou fazendo, né? Vou pesquisando, vou olhando, vou tentando fazer. Eu domino 20% da linguagem Java, mas eu acho que dá para mim ir quebrando o galho até o programador voltar. E assim por diante, em todas as outras tarefas, né? É o Coringa, é o que eu falei, né? Pode parecer que não seja boa coisa, mas não, é um cara-chave. Né? Como eu disse, é o arquiteto de software. É o cara que está abaixo do gerente, que tem um know-how de tudo o que vai ser usado ali. Ele pode não ser um especialista, mas ele tem um know-how básico, vamos assim dizer, de tudo o que vai ser usado. Então ele joga em todas as pontas, né? Em todas as posições. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Heloísa? Troy? Não necessariamente sobre o trabalho, não. Mas não necessariamente o slide, mas você pode mandar o slide no canal geral depois, por favor? Mando sim, inclusive eu vou fazer depois um questionarinho para vocês fixarem aí um pouquinho melhor o assunto, tá? Vou ver se dá tempo de eu fazer um questionarinho para vocês, só para ajudar a fixar, tá? Quem mais está aí? Paulo Henrique, Lucas, alguém quer perguntar alguma coisa? Pedro, Micael? Podem falar, gente, podem falar, não tenham vergonha não. Professor, eles não estão podendo usar o microfone. Se você puder abrir o chat, por favor.
Que mandaram um testemunho. Espera aí, vou abrir aqui o chat. Não precisa fazer o diagramas não. O que eu queria é que naquele projeto que vocês elaboraram, vocês fossem mais específicos, tá? Tem que ser uma coisa mais concisa, né? mais clara. Você tem que pensar da seguinte maneira. Por exemplo, a Heloísa pega o projeto dela e dá para o Micael e diz assim: você consegue entender claramente o que eu estou pedindo aqui? Aí vice-versa, o Micael pega o dele e dá para a Heloísa e diz assim: Heloísa, ficou claro para você o que eu quero aqui? Você consegue entender? Porque é como eu disse em todo o tempo, né? A clareza das informações evita dúvidas, tá? Quando eu estou falando eu não escuto vocês, tá? Então vocês têm que esperar eu parar de falar para vocês falarem. Ou escreverem, sei lá. Tá? Então é essa clareza, tá? Essa clareza nos requisitos é que é muito importante. Tá? Fazer o diagrama é algo mais subjetivo, tá? Ele causa uma compreensão. Mas a coleta dos requisitos vem antes do diagrama. Tá? Então pensa assim, você está sentado comigo me vendendo um site e eu vou te dizer como eu quero o meu site e você vai anotar todos esses requisitos com o maior número de detalhes possíveis, sem economizar tinta da caneta, tá? Seja bastante específico nos detalhes, porque isso vai te poupar tempo no futuro. Ficou claro aí? Legal. Mais alguém? Estamos aí com 18h41, como começou um pouquinho mais tarde, né? Se alguém tiver aí, falar mais alguma coisinha, eu fico aqui mais uns 10 minutinhos aí pra gente tirar algumas dúvidas. Tem mais uma pessoa, Enzo, né? Enzo de Campos. O Troy, acho que é a primeira vez que eu estou vendo vocês aqui. Temos 12 pessoas no total, né, na reunião. Tem gente que não aparece aqui para mim, aparece aqui para mim só tem 10. Na verdade, nem 10, tem 5, 6, 7, 8, tem 9 que aparece aqui para mim, não aparece todo mundo. Mesmo colocando aqui exibir todos, não aparece. Né? Professor, acho que nem mais vai manifestar. Oi, como é que é? Eu acho que ninguém mais vai se manifestar. Acho que é isso. Então tá, então beleza. Então a gente encerra aqui. Essa gravação eu vou salvar ela agora, né? Quando eu encerrar, eu vou converter o arquivo e depois eu coloco lá no YouTube e mando o link para vocês lá no Teams, se vocês quiserem reassistir, tá? E eu vou mandar também o slide até aqui no 24, tá? Que é para vocês já irem refletindo sobre isso que a gente foi conversando, tá bom? Beleza. Então tá bom. 6h43, a gente encerra então a nossa reunião. Amanhã, como eu falei, se vocês tiverem disponibilidade de vir às 16 horas, conversem aí com todo mundo, ver se existe a possibilidade. Se houver a possibilidade de vir às 16 horas, bacana. Se não, a gente vem às 17 mesmo. Vocês só me avisam lá no chat, mandam uma mensagem para mim lá no Teams, dizendo, olha, todo mundo concordou que vai ser às 16 horas. Ah, metade pode, metade não pode, então fica às 17 horas. E aí depois a gente conversa lá com
o pessoal da coordenação lá. Porque, por exemplo, amanhã a minha aula na ETEC termina a 1h da tarde. Eu só tenho 2 aulas amanhã de manhã na ETEC, até 12h50. E à tarde eu não dou aula. Eu dou aula à noite, mas não dou aula à tarde. Então, quer dizer, eu poderia começar mais cedo, né? Já hoje eu saí da ETEC 3h da tarde. Então eu vim para casa, também cheguei aqui e deu tempo de começar, né? Na terça-feira eu vim de Americana para cá, daí da escola de vocês para cá. Cheguei em cima da hora aqui, né? Mas enfim, a gente vai ajustando isso aí. Tá bom então? Uma boa noite aí para todo mundo. E qualquer coisa vocês me avisam lá no Teams. Se vai poder ser às 16 ou se tem que manter às 17. Tá bom? Um abraço aí para todo mundo, uma boa noite, bom descanso e até amanhã. Beleza, falou, professor. Falou. Até amanhã. Boa noite.